Olá, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanhem. Meu nome é Denise, sou formadora daqui da EFAP e é um prazer estar com vocês nessa nossa live semanal do Novo Ensino Médio SP. Gostaria de convidar, de chamar uma convidada para lá de especial, a Kátia Stocco Smolli, diretora do Instituto Reúna e conselheira estadual de educação. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Já estou ficando meio frequente aqui, né? Então, eu fico feliz e espero que tenhamos juntos um bom trabalho aqui, falando de um assunto que me apaixona, que é o novo ensino médio. Então, a hora que nós quisermos começar, eu estou pronta. Vão deixando as suas perguntas. Tem bastante gente me ajudando. Eu não estou pensando em responder as perguntas só ao final. Temos aí espaço para fazer todas as perguntas, né? Dentro do tema que eu conseguir resolver e responder, a gente já vai respondendo. As coisas que não, eu tenho certeza que vão me fazer pensar e a gente volta a conversar. Então, se pudermos iniciar a apresentação. Eu queria que a gente começasse colocando a capa da minha apresentação. Pode ser que eu queria comentar com vocês um pouco o título que eu dei para essa conversa, que é um novo currículo para um novo ensino médio, oportunidades para educadores e jovens. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: há bastante tempo que eu venho acompanhando de lugares muito diferentes, e por sorte, esse novo ensino médio, né? E eu fui professora de ensino médio da rede, fui professora de matemática desta rede, eu tenho muito orgulho de dizer isso, e aprendi bastante. E o novo ensino médio, ele é muito desafiador. Então, eu já falei isso uma outra vez para vocês, e eu sempre digo isso, mas ele é cheio de oportunidades, né? As oportunidades, elas são imensas. Então, o convite dessa conversa, embora eu vá passar por alguns conceitos que são mais estruturantes, eu acho bom, nunca é demais nós ouvirmos, mas eu quero que a gente enxergue muito que a inovação, ela está fazendo, ela está nos chamando para dar respostas novas para coisas que nós não conhecemos, ou para fazer diferente coisas que nós fazemos muito bem. Então, é com esse espírito que eu organizei um pouco essa live. Agora há pouco, terminando a reunião, inclusive do Conselho Estadual de Educação, nós conversávamos disso, né? Acabamos de fazer uma discussão sobre a parceria para o Novotec e tudo isso, o quanto é novo, o quanto o Brasil inteiro. Eu tenho acompanhado os outros conselhos estaduais de educação, eu tenho a honra de participar bem de perto da frente dos currículos, da frente de currículo e novo ensino médio do CONSED. O Reúna tem feito a leitura crítica dos currículos estaduais e do currículo distrital de educação, e de fato a gente tem aprendido muito, visto quantas respostas nós ainda não temos. Então, assim, respira um pouco, né? Vamos entrar com essa disposição de fazer uma coisa diferente, entendendo que é novo para muita gente, que todos nós temos muitas perguntas, que tudo bem ter pergunta, né? Que perguntar não ofende, pelo contrário, às vezes você traz uma pergunta. Desde 2018 eu tenho respondido muitas perguntas, junto inclusive com uma parte do time que está na Secretaria de Educação hoje, acompanhando a elaboração do currículo aqui do Estado e de todos os estados. É normal, mas é muito esperançoso, é muito alvissareiro, tem coisa muito bacana para se fazer. Então, a gente vai equilibrando o desejo de fazer uma coisa muito diferente com essas incertezas que são normais e características de um projeto, né? Então, pode passar agora segundo slide para mim, por favor. Eu queria começar trazendo um cenário, e eu tenho gostado de falar e tomado um cuidado, e se eu extrapolar, vocês me avisem, né, pelas perguntas, pelo chat, que é assim: nós precisamos conhecer os dados relativos ao segmento e aos resultados de aprendizagem, educação, enfim, no mundo,
no nosso estado, na nossa escola, referente ao nosso segmento, não para que nós sejamos culpabilizados por isso, vou trocar a palavra, e nem para dizer assim, olha, tá vendo, ninguém faz nada na escola, então os dados são esses. Não, é porque não tá bom, né? Se tivesse bom, a gente mostrava, se não tá bom, nós também mostramos, mas a ideia é entender junto como é que a gente resolve os problemas. E não, eu não quero trazer os dados aqui de uma maneira pessimista, quero trazer os dados para nós pensarmos assim, são esses dados que revelam que alguma coisa não vai bem. Se os dados revelassem que as coisas fossem bem, talvez nós não estivéssemos pensando em mudanças. Eu também gostaria de dizer que as coisas que não vão bem só por causa de uma escola, de outra escola, de um sistema. No fim, nós estamos falando de um país, né? E esse país mostra, vocês viram aí recentemente, né, a questão de 10 dias, que 95% dos estudantes que estão saindo da escola pública não têm o conhecimento de matemática que deveriam ter, segundo os dados de 2019 do SAEB. São os professores de matemática ou aqueles que são responsáveis por tudo? Não, a gente veio num processo em que nós estamos acumulando algumas questões que nós nunca resolvemos. Uma delas é que o nosso ensino médio é muito pouco atrativo para os nossos estudantes, né? Tem outras coisas, mas nós estamos falando de ensino médio e muitos dos nossos estudantes vão desistindo no meio do caminho. Pode manter a tela, por favor? Aí eu gostaria de lembrar que, assim, está menos ruim em língua portuguesa, mas também não é essa maravilha. Porque em língua portuguesa tem menos de 70% dos nossos estudantes terminando terceira série do ensino médio, alguns têm passado muitos anos pela escola, sem necessariamente terminar sabendo aquilo que devia saber. Então, matemática é mais complexo, porque matemática é uma coisa que eu aprendo na escola, especialmente nos anos finais do fundamental e o ensino médio, né? Então, quanto menos a efetividade da escola para ensinar matemática, mais complexo fica para aprender. A língua portuguesa, em todos os países, é sempre um pouco melhor. A língua materna, não a língua portuguesa, né? A língua materna. Por quê? Porque a língua materna, você sai da escola, você continua falando. Agora, vamos combinar, ninguém fala do teorema de Pitágoras ou da lei dos senos e dos cossenos no almoço de domingo, não é verdade? Então, essas questões fazem com que o nosso ensino médio ainda fracasse, com que 25% dos nossos jovens não concluam o ensino médio. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem um índice que é um pouquinho abaixo disso, é 24,8%, se eu não me engano, mas é alto, né? O PNAD de 2018, que faz as pesquisas a respeito, entre outras coisas, onde estão os jovens, ele diz que 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos não estão ativos no mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos um grupo grande de gente que não está nem estudando, nem trabalhando, né? Sendo que desse número bruto, isso representa 23% da nossa população nessa faixa etária. É altíssimo, né? Esse dado, porque considerando que o Brasil está virando o jogo da pirâmide etária, nós estamos deixando de ser um país de crianças, adolescentes e jovens para ser um país de adultos e daqui um pouco já de pessoas mais próximas à terceira idade, o nosso bônus demográfico está passando e nós estamos deixando muita gente de fora. Pode passar, por favor? Nessa situação, se vocês olharem esse quadro, que é um quadro do PNAD, né, que é muito interessante, vocês vão ver que os números mostram que nós estamos com uma flutuação muito grande, né, de onde está essa população jovem. Então, nessa medida, nós também que somos educadores, os educadores em qualquer lugar desse país, um aluno não é um aluno só de uma escola, ele é de um território, nós precisamos lembrar uma coisa, jovem não é problema. Eu já disse isso uma vez aqui para vocês. Jovem é solução, eu vou sempre falar isso.
né? Nós não temos aborrecentes, nós temos adolescentes como uma promessa de futuro. Então, quanto mais eles ficarem na escola, quanto mais eles virem valor nessa escola, quanto menos excludente e mais interessante a escola for, mais nós temos como apostar nessa solução de futuro. E esses jovens, então, é para esses jovens que esse novo ensino médio foi sendo pensado ao longo de muito tempo. Ele ficou famoso em 2017 por causa, enfim, de todo o período que nós estávamos vivendo, mas esse novo ensino médio já estava sendo discutido há quase 10 anos na Câmara, né, na Comissão de Educação. E depois, então, ele ganha, né, aí um contorno de vamos tornar isso importante, vamos botar para frente num momento político muito delicado do país, e aí ficou com essa sensação de para onde vamos, o que vamos fazer, é justo, não é justo, mas isso já passou, né, porque agora é uma realidade. São Paulo já está implementando isso, nós temos muitos currículos já aprovados no país, então tocar para frente isso, considerando essa perspectiva da juventude do século XXI atendida por esse novo ensino médio. Pode passar, por favor? Nesse sentido, eu queria também trazer uma pesquisa que ela foi feita já há um pouquinho mais de tempo. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa de 2011, mas eu a trouxe porque não há nenhuma outra no mesmo sentido feita depois dela. Mostrando uma outra coisa, nós estamos perdendo na América Latina como um todo, mas no Brasil isso é muito forte, nós estamos perdendo jovens para outras ações que não sejam a ciência. Então, nessa pesquisa dos estudantes e la ciência, que foi um projeto do Observatório Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade, na hora que essa pesquisa foi feita em 5 capitais da América Latina, mais Madrid, incluiu São Paulo, né? A pesquisa revela que que menos de 3% dos estudantes que estão terminando o ensino médio de 15 a 19 anos querem fazer qualquer coisa que esteja ligada à ciência, especialmente matemática e as ciências da natureza. É interessante porque nós trazemos esses números muito voltados para os jovens que não querem ser professor. É quase o mesmo número. Os jovens que se interessam por ser professores estão na ordem dos 3%, quase a mesma magnitude da ordem de quem quer ir para qualquer coisa que diga respeito às ciências e à matemática. Ciências humanas é diferente, tem um outro valor, mas ciências da natureza e matemática é um resultado bastante relevante no sentido negativo, né? E por que eles não querem? Quando se pergunta por que, eles dizem assim, olha, seguir uma carreira em ciências exatas, ou em biologia, química, física, matemática, ou ciência agrícola, que nem aparece na intenção deles, não leva a nada, não dá emprego. Então, isso traz uma faceta que o novo ensino médio quer mudar, que é mostrar a função daquilo que nós ensinamos na escola para o projeto de vida dos nossos estudantes, né? Para todas as coisas que são relevantes na vida dele. Não é à toa que protagonismo, que as 10 competências gerais, que estão lá no nosso currículo, que toda a preocupação que nós temos com o desenvolvimento integral, com a educação para o trabalho, não necessariamente educação profissional e técnica, precisa entender isso, mas é entender a relação entre o que você aprende e o resto da vida, né? É um item do novo ensino médio, porque essas coisas foram sendo consideradas. É interessante que em 2018, na época que eu estava lá na Secretaria de Educação Básica, nós fizemos um estudo na SEB, junto com a equipe do currículo, que olhou para as reivindicações que apareciam no site da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, para escola. Depois, a Ana Penido, ainda na época no Instituto Inspirare, ela coordenou uma pesquisa muito grande, que vocês devem conhecer, até porque uma parte dela foi feita bem relevante,
foi feita em São Paulo, a Ana Penido levou adiante uma pesquisa chamada Nossa Escola em Reconstrução, que mostrava coisas que aqueles estudantes, os estudantes nessa faixa etária, gostariam de aprender e de ver na escola. E muitas dessas coisas, tanto da pesquisa quanto das reivindicações da UBS para as escolas de ensino médio, estão contempladas nesse novo ensino médio. E uma delas, sem dúvida, é entender, afinal de contas, que isso que eu aprendo tem a ver com o quê? Com a vida e com o mundo lá fora. Volta para a transparência, por favor. Aí essa pesquisa, ela é muito interessante, porque ela diz o seguinte, que eles acham que eles não vão se sair bem aprendendo, seguindo uma carreira de matemática e de ciências da natureza, porque essas áreas são muito difíceis. Olha, aprender matemática, física, química, como aprender história, como aprender geografia, não é nada fácil mesmo, né? Vamos combinar que o educador é educador no não saber. Então, eu estou na escola e alguém vai me dizer coisas que eu preciso aprender e isso é complexo. Mas talvez também isso tenha a ver com dois princípios que esse novo ensino médio está tentando mudar. Primeiro, não precisa todo mundo tem direito a conhecer bem, ter um conjunto muito sólido de conhecimentos nucleares que são para todos. Mas pode ser que depois desse conjunto sólido, eu possa escolher. Eu não preciso estudar a mesma matemática para o resto da vida que todo mundo. Pode ser que eu queira aprofundar mais química, mais arte, mais linguagem. Pode ser que eu queira aprofundar mais as coisas das ciências humanas, mais as questões de movimento. Pode ser que a matemática sozinha, a física sozinha, sejam desinteressantes, mas no itinerário integrado, num cenário de projetos, elas passem a ter maior interesse despertado nesses estudantes. Então, mudar a forma, criar a opção de escolha, entender que sim, faz parte da vida já dos nossos jovens, no final ali, ainda adolescentes, né, e passando para essa parte da juventude, que eles possam, então, fazer coisas que são para todos, que são necessárias para a formação geral básica e outras que eles podem escolher aprofundar em função dos seus próprios interesses. E um quarto deles, então vejam, são 25% dos entrevistados que dizem, olha, é difícil arrumar emprego, e a gente já falou disso, podemos mudar de slide, né? Nesse cenário todo, então, pode passar, por favor? Nesse cenário todo, então, nós precisamos mudar o mindset, né? Vamos mudar o jogo de entender que o ensino médio igual para todos é justo. Tem uma parte que sim e uma parte que não. Então, é justo que nós tenhamos uma formação geral básica, mas também não é justo que essa formação seja a única do começo ao fim do ensino médio e que ela seja fragmentada, superficial, que algumas coisas não possam ser aprofundadas. Não é justo que não haja diversificação, que o EPT não seja uma possibilidade, né? E que não cabe não é justo que nós tenhamos um ensino médio mais de 2.400 horas. A gente aqui já não tem, mas a reforma do ensino médio, ela prevê, então, essa ampliação minimamente para 3.000 horas. Esse ensino médio, hoje profissionalizante, ele só capta, mesmo com o Centro Paula Souza, com essa capacidade toda, mesmo considerando o sistema S, nós só temos 8% dos jovens que cursam profissionalizante. Países mais desenvolvidos, com grandes resultados em educação, ciência e tecnologia, tem mais de 45% seguramente, né? Então, um país como a Alemanha, por exemplo, tem 54% dos jovens que seguem e têm formação
na universidade, no ensino técnico, além da universidade, e depois alguns vão para a universidade, não todos, mas o ensino médio ganha uma finalidade com os itinerários formativos, considerando inclusive o EPT. A outra coisa é que nós ainda temos no país 20% das matrículas dos estudantes no ensino médio. Isso é alto, no ensino médio noturno, isso é alto. Isso mostra que uma parte significativa dos nossos jovens precisa trabalhar. E aí ela vai para o ensino médio noturno, que algumas vezes nem vai preparar nem para seguir os estudos e nem para o ensino médio, nem para fazer o profissionalizante. A outra coisa é que o nosso ensino médio ele é muito focado para o ensino superior. E, gente, ótimo. Eu fui mãe de adolescente, tenho sobrinhos, amigos, filhos dos meus amigos, uma responsabilidade como educadora. Todos nós queremos que os nossos estudantes que quiserem possam seguir para a carreira, para o curso universitário, seguir seus estudos até o término da universidade. O Brasil, inclusive, precisa que mais estudantes façam a universidade. No entanto, nós só temos 40% dos concluintes do ensino médio que fazem o Enem. Né? E o Enem é o maior exame de acesso ao ensino superior, esse dado é significativo, ou seja, nós estamos trabalhando como se todos fossem para o ensino superior e só 40% deles vai ao ensino superior. Nós precisamos aumentar esse número e oferecer outras coisas, porque isso também pode interferir naquele número que eu mostrei para vocês, da porcentagem alta de jovens que nem estuda, nem trabalha. Pode passar, por favor? E aí, esse novo ensino médio, então, é esse convite para inovar, com flexibilização, com alguns princípios muito claros. Flexibilização e diversificação, então tem coisas que nós todos vamos aprender e outras que nós vamos seguir as nossas vocações, a articulação com a educação profissional e técnica, a educação integral, então essa ideia de que um ser humano precisa passar pela escola e sair dela não só com os conhecimentos específicos dos componentes curriculares, mas também com essa ideia de empatia, de consciência planetária, essa ideia de que eu preciso desenvolver minha capacidade de argumentar, de usar a ciência para fundamentação e argumentação, a ideia da comunicação, de tudo que diz respeito à formação tecnológica, né? E aí ainda há a possibilidade da educação em tempo integral, porque o novo ensino médio, ele propõe duas grandes expansões. As escolas de 2.400 horas para 3.000 horas, o que na maioria absoluta do país é um grande desafio, porque a maioria das escolas desse país são escolas de 2.400 horas, e depois também, progressivamente, modalidades diferentes, a expansão da oferta do tempo integral, que no Brasil ainda é quase uma modalidade de ensino, né? Mas que em outros países nem se discute, porque na maioria dos países só existe escola. A escola ela é de tempo estendido. Então, não dá para confundir a educação integral com tempo integral, porque o tempo integral é a carga horária estendida, mas a educação integral é essa educação formativa em termos de saber aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Pode passar, por favor? E com isso tem a estrutura que vocês conhecem, né? A formação geral básica, os itinerários formativos, projeto de vida sendo transversal em toda a formação e a possibilidade dos itinerários formativos e das eletivas que se complementam, podem atuar juntos, mas que são a parte da escolha, que dizem respeito ao aprofundamento. É aquilo que eu vou fazer além e muito personalizado de acordo com as minhas próprias decisões e com o apoio da escola, porque eu não saio escolhendo de qualquer jeito. Eu vou sendo preparado para escolher um itinerário que diga respeito ao meu projeto de vida. Pode passar, por favor? O ensino médio está organizado por áreas de conhecimento e aqui isso gerou muitas discussões, né? Porque eu me lembro que as pessoas diziam assim, vai acabar a filosofia,
vai acabar a história. Não, não tem mais educação física. Não, não é isso, né? A ideia é que a organização, a concepção de áreas de conhecimento não impeça e nem desqualifique ou desmereça os componentes curriculares, mas permita arranjos que hoje são muito difíceis de acontecer. Então, seja nas eletivas, nos itinerários formativos, mas essa ideia de organizar por projeto, organizar por módulo, coisas que algumas vezes já até tiveram, já passaram aqui por essa rede, nunca foram sistematizadas e agora elas são permitidas. Então, é possível fazer outras organizações da distribuição de tempo, se for o caso, quando for o caso, eu posso não ter mais uma aula de filosofia por semana e uma de sociologia por semana, mas nós podemos, eu nem estou falando que isso é o caso aqui, eu estou dizendo das possibilidades que esse novo ensino médio abrange. Eu posso ter as aulas de filosofia concentradas no primeiro semestre, as aulas de sociologia para um grupo, de sociologia para outro grupo, depois a gente inverte. Posso fazer um projeto da área de ciências humanas ou da área de ciências da natureza ou da área de linguagens, e aí esse projeto vai ser desenvolvido por todos os componentes curriculares, nas suas especificidades, mas a diferença é que no ATPC nós planejamos juntos, organizamos esse projeto, fazemos isso acontecer, e isto não é só para o itinerário formativo, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, a ideia de que competências e habilidades, e as habilidades específicas e competências específicas de área de conhecimento se constroem junto, inclusive na interface interáreas, é bem importante. Pode passar, por favor. Ainda nessa ampliação, eu já falei um pouco disso, né? A ideia das 1.800 horas, aí algumas pessoas dizem assim, mas nossa, eu vou fazer tudo que eu fazia antes em 1.800 horas, é pouco. Então, a questão não é que você vai fazer tudo o que você fazia, né? Porque a concepção era tudo que eu fazia. Quando eu dei aula de matemática, eu dava a mesma matemática para todos os estudantes. Eu não fui professora numa época em que você separava as áreas do conhecimento. Eram as mesmas aulas, era a mesma matemática para todos os estudantes da primeira à terceira série. Pois bem, agora tem algumas coisas que você vai fazer para todos, que são as coisas essenciais, relevantes da formação geral, e outras que os nossos estudantes vão poder fazer em eletivas e aprofundamento. E as eletivas e o aprofundamento nos itinerários formativos têm essa concepção, né? Eu vou poder escolher. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou olhar meu celular, porque eu tenho a ajuda dos universitários para poder ver se tem perguntas aqui, né? Que estão mandadas para mim. Deixa eu ver. Kátia? Oi? Oi, então eu sou uma das universitárias Isso, de olho isso. aqui no chat. E outro universitário é o Gustavo, né? Isso, que está aqui Então vamos lá. em contato aqui pelo WhatsApp. Olha, muitos professores te dando as boas-vindas de diferentes regiões do estado, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Né? Inclusive a professora Sandra coloca aqui, obrigada por essas formações, são muito importantes para tirar as dúvidas, né? A professora Fernanda colocou aqui no chat, para você não culpar os professores de matemática, né? Quando você apresentou os dados. Se for a Fernanda Saeme, eu vou pensar. Olha, não sei, aqui só está Pro Fernanda, né? Pro Fernanda, vou pensar, mas os professores de matemática... eu tenho uma deferência por eles, gente, nada pessoal e tal, não é uma brincadeira. Sabemos que não, piada. Realmente, sabemos que não é nada pessoal. E o professor Maurício, ele fala que é muito relevante quando você apresentou os dados dos estudantes e La Ciência, falando das ciências exatas e naturais. Ele colocou assim que os dados são muito relevantes. Né? E a professora Maria pediu para você ir um pouquinho mais devagar, que não está dando tempo dela anotar tudo, mas ela está super atenta. Maria, quando eu dava aula e quando eu faço formação de professores,
os meus estudantes diziam que eu engatava a quinta marcha. Eu não devia ter falado isso, que isso mostra quanto tempo faz que eu dava aula, né? Mas assim, ia embora, né? Então, peço desculpas, é que eu tenho muita coisa para falar, mas vai ficar gravado e depois fica disponível. A minha apresentação também está disponível e eu queria também dizer que eu passo depois para o time a pesquisa, o artigo da FAPESP que traz essa pesquisa. Vale muito a pena vocês estudarem isso nos horários de trabalho coletivo, na área de ciências da natureza e matemática. É bem interessante mesmo essa pesquisa. Então, bora lá, eu vou tentar ir mais devagar, mas eu não vou prometer tanto, porque como eu quero muito que vocês façam perguntas, né, eu vou parando, mas vou tentar. Vamos lá. Olha, eu como professora de Ciências da Natureza agradeço, sim, esse compartilhamento da pesquisa, né? E estamos aqui. Se precisar, estamos atentos aqui ao chat para fazer as intervenções. Obrigada. Obrigada a todos e todas pelo reforço, né? Vamos lá, então. Podemos voltar para a apresentação. Então, os itinerários formativos, que são a nossa grande conquista, a novidade, aquela, né, às vezes a gente diz assim, olha, eu entendo a formação geral básica, porque aqui não vai ter tanta diferença. Vai, depois a gente vai dizer que vai, mas especificamente os itinerários dá um friozinho na barriga, né? Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu não vivi esse ensino médio. Eu vivi um arremedo de escolhas, porque no final, quando eu fui aluna dessa rede, estudei no Colégio Alberto Conte, o meu ensino médio, um colégio da Zona Sul, de São Paulo, na região de Santo Amaro, e quando eu fui para o segundo ano, né, não era nem segunda série, eu fui para a área de exatas, mas era mesmo exatas para todo mundo. Não tinha possibilidade de diferenciação. No fundo, era uma diferenciação que ela não existiu na realidade, e agora nós queremos que ela exista. E aí nós vamos ter que fazer escolhas, nós também vamos ter que trabalhar esses itinerários. Como é que a gente sai de onde nós estamos? As escolas vão fazer os seus itinerários, queremos chegar lá, é para lá que nós vamos chegar, né? Mas observem como tudo vai sendo feito. Não dá. Já tem muita inovação feita, nós não podemos fazer de tal forma que depois eu não tenha garantia de poder monitorar, de poder ter evidências, de poder acompanhar o que está dando certo, o que está dando errado. Nesse país, muitas vezes as políticas públicas de educação falham, não é porque quem está na escola não faz direito, é porque a gente faz sem buscar evidências, a gente faz sem um planejamento cuidadoso. Então, nós vamos partindo de uma situação onde vamos construindo conjuntamente itinerários. É bom poder dizer que, de uma certa forma, também estou ajudando a pensar essas questões. E aí, faz um catálogo, daí vamos trazendo as eletivas, vamos juntos entendendo como é que faz isso, um pouco na sabedoria chinesa, de dar um passo de cada vez, mas um passo que me permite entender, está dando certo? O que não está dando certo? O que pode ser melhor, né? Então, todas essas questões vão sendo feitas aí nesse itinerário. Nós vamos ter sempre itinerários de naturezas que são. Eu tenho os itinerários de área de conhecimento, os 4, né? Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Tem o 5º itinerário e tem os integrados. E os integrados tanto podem ser integrados entre as áreas, quanto integrados na questão das áreas de conhecimento com o técnico profissional. Então, assim, uma enormidade de possibilidades. Será que nós vamos conseguir pensar todas? Não, nós vamos pensar algumas. Bom, mas como é que fica? Como é que eu vou escolher? Bom, tem uma formação para isso, a gente vai trazendo, por meio da formação continuada e dos encontros que vão sendo feitos, todo esse processo. Tem uma coisa, vocês vão ser protagonistas, vocês vão abrir o caminho, virão todos depois, porque
Aqui está se fazendo isso primeiro. Então, é bom que a gente esteja abrindo caminho para inspirar outros que virão depois, que não são nem melhores, nem piores, são simplesmente, estão simplesmente num outro calendário de implementação. Então, essa construção é uma construção que vai sendo feita com clareza, com roteiro, com organização. Tem coisas que vão dar certo, outras que nós vamos mudar, umas que nós vamos dizer, uau, e outras vão dizer, nossa, será que dá para fazer diferente? Né? Essas coisas todas. Ah, mas Kátia, onde tem um exemplo de itinerário que eu tenho visto? É uma coisa que eu possa ver, que as pessoas falam. No Brasil, a gente acho que agora só tem, além de estarmos nesse processo aqui e não termos, portanto, um exemplo concreto, nós temos exemplos fora do Brasil. Né? Então, a Coreia tem, a Finlândia tem, Estados Unidos tem, a França tem, e eles têm há muito tempo, né? Canadá tem. Então, mas não dá para importar, né? Dá para inspirar, dá para consultar, mas não dá para fazer igual, porque nós somos nós temos a nossa realidade, os nossos educadores, os nossos estudantes, então vamos ter que ter um pouco de paciência. Então vamos fazer uma coisa experimental? Não, gente, sim, é bom ousar, mas também não é assim, vamos experimentar tudo que tudo vale. Tem que estar organizado, tem que ter olhar para isso, tem que ter o processo de formação, é nessa direção que nós vamos. Mas certezas, todas, não. E vamos conviver com isso, é bom, isso faz parte de projeto, mas nós vamos monitorando. E aí vamos evoluindo em conjunto. Né? Então tem espaço para falar, para sugerir, vai ampliar muito a possibilidade de nós termos mais aulas do que já temos. Quando eu olhei para o ensino médio, eu falei, puxa vida, tem uma coisa que num futuro não muito distante nós vamos ver. Talvez nós tenhamos, neste novo ensino médio, a possibilidade de ficar menos saltando de escola para escola e ficar mais tempo na mesma escola. Então, uma série de coisas que vão sendo pensadas em conjunto, né? Pode passar, estão sendo pensadas em conjunto, até antecipadamente, para que as coisas possam ir sendo feitas com consistência. Vamos olhar para o próximo slide, por favor, então. Aí é um pouco do que eu já falei, sair desse modelo, né, de eu entro e saio fazendo a mesma trilha que todo mundo, só tendo uma diferenciação se eu tiver no Centro Paula Souza, no itinerário técnico que não tem a ver ou nas escolas técnicas das nossas universidades, que tem cursos técnicos ou do Sistema S, pode passar para um outro cenário que se abrem possibilidades de fazer escolhas. Uma parte comum e uma parte que nós vamos poder escolher. E aí é muito interessante, porque nós nem pensamos ainda em todas as escolhas, mas pode acontecer o seguinte, eu estou no itinerário de ciências humanas, eu estou fazendo lá meu itinerário, aí eu olho para o itinerário de linguagens e falo, tem um componente do itinerário de linguagens que eu queria muito fazer. Só um minutinho. No itinerário, eu estou no itinerário de ciências humanas e vi no itinerário de linguagens um componente que eu gostaria muito de fazer. Eu posso fazer? Posso. Se tiver vaga, eu posso fazer como uma eletiva. Olha, mas eu estava fazendo alguma coisa aqui de ciências humanas e olhei lá no itinerário de matemática que está falando de Big Data. Eu queria muito saber mais de Big Data, porque isso tem relação com o meu itinerário de ciências humanas. Posso fazer? Posso fazer, né? Então, isso também amplia a possibilidade dos estudantes. Nossa, eu acabei esse ensino médio e eu queria muito voltar e fazer um outro itinerário que eu não fiz. Posso fazer? Posso. Então, muda muito a forma de nós pensarmos. Eu tenho uma ONG no meu bairro e eu queria fazer uma parte do meu itinerário nessa ONG como eletiva. Posso fazer? Se tiver feito um convênio
Se tiver no radar da escola, pode, né? Então, todas essas coisas ampliam muito e elas trazem mesmo muitas perguntas para nós fazermos e que vão ser naturais de nós entendermos. Mas olha para além da dúvida, olha para o que abre, olha para o que nós estamos, para a inovação que nós estamos sendo chamados a fazer, até no nosso próprio trabalho, né? Metodologias ativas, a gente conversou outro dia a respeito de ensino híbrido, não é uma coisa que veio para os itinerários, ele vem para a formação geral básica também, né? Essas coisas são muito inovadoras para nós. Por um lado, elas são, nossa, aprendi a respiração aqui. E por outra, está dizendo, nossa, posso usar muito, posso vir junto, posso ter um espaço de inovação que talvez me brilhe o olho. E é esse cenário de possibilidades que eu, muito otimistamente, sem perder de vista os grandes desafios, acho que nós também devemos enxergar. Pode passar, por favor? Eu já estou terminando. Pode passar, já falei desse. Kátia, desculpa Oi? te interromper, a Denise aqui do estúdio. Diga, Apareceu Denise. duas dúvidas aqui no chat, justamente sobre os itinerários, você falando dessas questões. Então, a primeira aqui é da professora Rosângela. Ela pergunta assim, tudo o que foi feito até agora está sendo desconsiderado com relação a esses itinerários formativos? Rosângela, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Se você estiver se referindo ao Inova Educação, não. Tanto que tem um pioneirismo aqui também, né, das eletivas, as coisas estarem sendo feitas considerando isso. Se você estiver se referindo ao ensino de tempo integral, também não, porque, ao contrário, eles têm sido sempre, o ensino de tempo integral, as PEIs têm sido sempre uma grande inspiração para essa construção. Agora, tem uma inovação, a gente já tem o Novotec andando aí, então tem uma experiência também em andamento para se considerar e entender um pouco o que está acontecendo. Agora, tem um lado novo, né? Tem coisas que nós não temos implantadas em escala. Eu acho que o desafio é esse. E outras coisas para serem implantadas em escala e darem as opções que nós precisamos que os estudantes tenham para a escolha, novas coisas vão surgir. Então, acho que é importante nós pensarmos que as melhores políticas públicas, elas não são para passar uma chuva. Lições aprendidas são sempre importantes em qualquer projeto. Então, até onde eu tenho acompanhado, todas essas coisas que foram feitas, as experiências, eu estava me lembrando, inclusive, o seguinte, vocês sabem que foi criado um itinerário formativo, um itinerário profissional em educação. Eu fui professora de Cefam e tenho uma experiência enorme com uma das coisas mais bem-sucedidas em termos de política pública de formação docente que esse país já viu, na formação do nível básico, né, do nível técnico. E até isso, agora eu estou presidindo a comissão do Conselho Estadual de Educação, que vai discutir junto com outros parceiros, inclusive com a própria rede, esse itinerário, e estamos considerando isso também. Então, acho que tem uma história. A história precisa ser considerada naquilo que ela tem de bom, naquilo que ela nos ensinou que não funcionou tão bem, e como é que a gente vai daqui para frente, porque outras coisas também podem ser criadas. Não sei se eu entendi a sua pergunta e respondi a contento, né? Qual é a outra, Denise? A outra é da Liz Helena. Ela fala assim, uma dúvida, por favor, e coloca aqui vários questionamentos. Como fazer... É uma só, Liz Helena. Então, ela coloca uma dúvida e duas aqui. Como fazer um direcionamento dos itinerários formativos nas unidades escolares, onde supostamente a grande maioria dos estudantes escolheriam por um único itinerário? E ela completa. Como ficaria esse redirecionamento dos itinerários, dos outros itinerários? Olha, acho que algumas coisas... Primeiro que assim, nós vamos ter que ofertar por escola
pelo menos 2 itinerários, né? E de áreas diferentes, e podemos ter os integrados e mais o técnico e tal. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, primeiro precisa ser atrativo, né? Então vamos pensar, se eu quero te trazer para o itinerário que eu estou super encantada com isso, eu não vou colocar lá no itinerário. Gente, desculpa, eu sou péssima para dar outros exemplos, mas se eu colocar lá números complexos, gente, dificilmente alguém vai ficar, uau, né? Números complexos, talvez eu tenha 2 estudantes. Então, eu tenho que pensar no título, na ementa, nos componentes, nos produtos que vão ser feitos, e isso tudo precisa se transformar, precisa ser feito a partir de todas as escutas que já foram feitas com esses estudantes aqui na nossa rede. Nós precisamos pensar, a gente é nossa, tá? Então, assim, já estou junto, né? Além do que, dos próprios sonhos que os educadores têm, que os times têm, das coisas que a gente está vendo como tendência, porque também pode vir de fora isso. Então, sei lá, um itinerário que trabalhe integrado com arte, ciência, matemática, né, linguagem, inglês, pode ser super bacana, que a gente veja uma coisa mais no jeito STEAM de organizar, enfim. E depois vamos ter que fazer propaganda, gente. Propaganda é a alma do negócio, né? Quem se comunica, dizia aquele velho conhecido filósofo, se estrumbica, não é isso? Então, é bem importante que nós tenhamos essa clareza de que vai ter que ter um exercício de comunicação. É muito importante o projeto de vida estar integrado com tudo que a escola está se planejando para oferecer de itinerário formativo, porque o meu projeto de vida, bem conduzido na primeira série do ensino médio, ele também começa a me ajudar a vislumbrar caminhos, alguns que sozinho ou sozinha eu não veria. Então, nesse sentido que a gente precisa avançar, né? E ver, e vamos construir esta forma de comunicação também, né? Então, assim, não é sorteio, não é imposição, mas vai ter uma fase de consulta, vai ter uma fase de exposição. Isso é importante de nós pensarmos, e essa sua pergunta é muito relevante, porque tem que começar a pensar já, né? Como é que isso vai se organizando, tá? Kátia, a sua xará também coloca aqui, ó, professora Kátia, tem que ser atrativo, o jovem tem que estar aberto a aprender, né? E aqui apareceu no chat a professora Cristina, ela colocou que foi sua aluna no Cefam. Fui aluna do Cefam e tive a felicidade de ter a Kátia como minha professora de matemática. Denise, a gente combinou que a Cristina ia falar isso, tá? Ela Alguém colocou, precisava me elogiar foi nessa com live. ela que eu aprendi essa disciplina. Muito feliz com a possibilidade de ter esse percurso formativo de volta à Obrigada, rede. Cristina. Quem Obrigada. estudou nesse tipo de ensino teve uma outra visão do magistério. Quero participar. Você viu que ela contribuiu bastante. Vi. E muitos tá outros chamada. professores aqui também, né? A professora Adriana, a professora Ana Paula, todas aqui se manifestando com relação ao Cefam. Ótimo, muito bom, né, gente? É uma experiência incrível. Eu queria só comentar essa questão da abertura para aprender. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que sim, o Ausubel já dizia isso, né? Quando ele falava de aprendizagem significativa, o Ausubel dizia que a predisposição para aprender é uma condição para a aprendizagem ser significativa. No entanto, tem uma coisa importante que nós precisamos considerar, que é assim, é uma fala do Philippe Perrenoud, eu gosto dessa fala. O Philippe Perrenoud, ele é um estudioso, a gente pensa que o principal foco dele é a avaliação, mas na verdade ele é um sociólogo da educação.
Então, ele tem muitos estudos sobre juventude e sobre o papel, a respeito do papel da escola, do estudante na escola, né? E ele fala, é um livro muito interessante, é um livro mais antigo, mas muito interessante, que se chama Ofício de Aluno, e nesse livro ele diz assim, olha, enquanto o ofício do adulto é o trabalho, o ofício do estudante é a escola. Mas do mesmo jeito que eu não vou para o trabalho todos os dias dizendo, uhul, que bom que eu tenho que levantar às 5 da manhã para ir trabalhar o dia inteiro, eu preciso considerar que os estudantes também não fazem isso em relação à educação, né? Eu costumo brincar que se a escola fosse tão atraente por ela mesma, ela não seria compulsória, né? Ela não seria uma tarefa dos adultos, da sociedade adulta, para incluir as próximas gerações. O que não significa que os estudantes possam fazer tudo, que tudo seja aceito. Eu não sou dessa linha, mas o que nós precisamos entender é que eles são objeto da nossa ação e nós somos os adultos da relação. E como adultos da relação, nós vamos ter que criar formas de atratividade. Eu preciso escutar, né? Quando eu tenho um número muito grande de pessoas numa pesquisa feita sobre ciências da natureza e matemática, desses jovens que dizem assim, eu não vejo no que eu vou trabalhar se eu fizer uma carreira nas ciências, alguma coisa você tem que me dizer. E não são eles que vão resolver isso. Somos nós, com a nossa condição intelectual, com o nosso preparo profissional, com os nossos pares, nas nossas escolas. E eu não estou dizendo assim, olha, professor malvado, que não atraiu o seu estudante. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que evidências servem para a gente ter um termômetro de coisas que estão indo muito bem e outras que não estão indo tão bem. Então, esse jogo vai fazer parte. É muito difícil. Vocês foram estudantes de ensino médio. Gente, quem aqui nunca teve um amigo que era encarregado por nós de colar o professor na aula? Quem? Quem pode dizer que não fez isso? Quem aqui nunca teve coisa de dizer, nossa, de novo essa aula? Ai, nossa, para que serve isso? Gente, todos nós tivemos, em algum momento. Talvez a gente, quando vire professor, enxergue as coisas com outros olhos. Que bom, né? Nós temos uma valorização muito importante daquilo que ensinamos. E nós precisamos passar isso para o nosso jovem. Mas também não esperem perfeição do lado deles. Eles só são jovens. E eles estão como estudantes. Uma parte das coisas que são importantes e a consciência deles sobre essa importância, talvez nós só vejamos quando eles já não estiverem na escola. É tanto assim que de vez em quando a gente diz assim, nossa, agora que eles estão ficando bons, eles vão embora. Geralmente é a nossa fala na 3ª série do ensino médio, né? Então, essa questão do jovem ter predisposição para aprender precisa ser pensada assim, por um lado isso é do humano, o Aristóteles já falava isso, que é da natureza humana querer aprender, é por isso que nós evoluímos. Se vocês leram aquele livro Sapiens, vocês vão ver que nesse livro ele fala muito disso, né? Que nós quisemos, como espécie, dominar o mundo, por meio da ciência, por meio da vida em sociedade, por meios que são mais lícitos, outros nem tantos, como a questão da guerra, por exemplo, mas nós dominamos outros animais, dominamos, entre aspas, várias coisas do planeta para tudo que isso tem de bom, para tudo que isso tem de mal. Se aprender não fosse da natureza humana, nós não teríamos chegado até aqui. Mas, por outro lado, escola também precisa criar a atratividade, né? Então, é esse equilíbrio de a gente dizer, escuta, amigo, é isso mesmo, é sua função, você tem que estar aqui, isso não é opcional. Por outro lado, o que a gente diz, veja o que eu preparei para você. Esta aula é incrível. Se você não estivesse aqui, você não aprenderia o que eu tenho para te ensinar em nenhum outro lugar, né? Porque eu fiz tão bem isso, que é muito importante para mim que você esteja aqui. Então, o jeito como a gente organiza a aula, o jeito como a gente entra na aula, isso faz diferença também. Não é só, de novo, eu não estou dizendo que nós somos responsáveis por resolver os problemas do mundo, mas também temos a nossa parte de responsabilidade. É esse
É esse o ponto. Volta para o slide, por favor, para eu terminar, porque tem uma plaquinha aqui subindo descendo, já vai subir de 5 minutos, né? Então, nessa ampliação de opções, a ideia dos aprofundamentos é justamente expandir os aprendizados promovidos pela formação geral básica. Nos itinerários formativos de área do conhecimento, nós vamos ajustar esses itinerários entre a área do conhecimento e temáticas contemporâneas, em sintonia também com o contexto e interesse dos estudantes, poder explorar melhor as vocações e, enfim, aquilo que é o seu potencial, permitir que os jovens concluam o ensino médio com algum diferencial na sua formação, como isso já acontece em outros países do mundo, né? Tem um histórico escolar mais personalizado, então tem uma parte que é comum, outra parte que é muito minha ali, aquilo que ao qual ele se dedicou em relação e com o seu projeto de vida. Pode passar, por favor? Uma coisa que também é importante, que essa ampliação tem muita relação com os anos finais, então aprofundar significa consolidar e ampliar o que já veio sendo feito nos anos finais do ensino fundamental, então não é mais uma outra escola, é uma escola só, ainda que em espaços diferentes. Essa articulação é um desafio, né? Um desafio de somos todos professores deste jovem e todos vamos ajudar na sua formação, inclusive agora, olha, chega aqui no ensino médio que nós vamos ampliar, então conhecer o currículo na etapa dos anos finais do fundamental é muito relevante, a educação integral, que a gente já falou bastante, itinerário formativo não é uma coisa apartada da formação geral básica, então nós vamos ter que fazer uma perfeita integração de metodologias, de princípio, para o desenvolvimento das 10 competências gerais, para os trabalhos com os métodos ativos de aprendizagem em todos esses processos. O que tem de muito diferente é que os itinerários formativos têm os eixos estruturantes dos itinerários, isso é uma conversa para depois. A cultura digital e, gente, avaliação. A avaliação vai ser muito importante nesse processo, numa avaliação formativa. Acho até que vale a pena a gente discutir depois mais a avaliação formativa e os eixos estruturantes dos itinerários. Pode passar, por favor? Essa escola, então, ela ganha um contorno diferente, ela vai ter que sendo organizada. Eu costumo dizer, não é para pegar um modelo antigo, um modelo novo e tentar olhar com os mesmos óculos que nós tínhamos antes. Então, equipe gestora das escolas, os professores, as diretorias regionais, a secretaria, especialistas, sociedade civil, família tem que estar de olho, porque, de fato, vamos construindo uma nova escola em todo o seu funcionamento. Pode passar, por favor? Essa escola, ela é uma escola de participação, que não significa que todo mundo decida tudo, porque isso também não é uma coisa que funciona, mas ela é uma escola de escuta, ela é uma escola de diálogo, ela tem apoio potente de mudança e é uma escola para uma nova escola para um jovem de futuro. Pode passar, por favor? Isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente pode responder um pouco. Eu preciso contar para vocês. Eu tenho um cachorro bebê aqui. Ela arrastou uma coisa e jogou escada abaixo. Então, vocês ouviram um barulho em tempo real da minha bebê, da minha baby dog fazendo uma arte. Desculpem, eu não tive como correr. Imagina, Kátia, acontece. Olha, os professores aqui agradecendo a sua participação, colocando aqui excelente apresentação, agradecendo as orientações, né? A professora Denise, olha, minha xará, coloca excelente informação, Kátia, professora Creuza. Obrigada. Muito boas orientações. E o professor Silvio Luiz coloca perfeita apresentação. Ah, mostra de novo. Aí. Essa é a Milu Arteira. Prazer. Em tempo real da live, Denise.
Kátia, nesses Gente, minutinhos, super segundos obrigada, finais, viu? gostaria de agradecer você mais uma vez, agradecer os professores que participaram dessa apresentação. Gente, muito obrigada pelas palavras carinhosas. Façam as perguntas. Eu tinha conversado um pouco com o Gustavo quando ele me convidou. Outras perguntas que vocês quiserem fazer, que forem importantes para vocês, podem encaminhar para o meu e-mail. A gente vai conversando. Eu tenho o maior prazer, porque eu tenho paixão por educação. Acho que até quando eu falo, vocês devem notar um pouco isso. E tenho muito carinho por todas as possibilidades que esse novo ensino médio pode trazer para nós, educadores, e especialmente para os nossos jovens, porque eu tenho muito respeito por todos nós que atuamos em educação, mas a escola é feita para eles, e é por eles que nós estamos aqui. Então, contem comigo, obrigada, Denise, pela mediação, obrigada aos tradutores de Libra, sempre gosto de agradecer, porque o trabalho deles é admirável e nos ajuda muito, e obrigada também à turma da operação, todo mundo que ajudou a chegar até aqui, desse time tão especial que faz o Centro de Mídias. Obrigada mesmo. Obrigada mais uma vez, Kátia, todos os professores. Essa formação vai ficar disponível no canal do YouTube, no repositório, vocês podem assistir novamente. Tchau, tchau e até a próxima.